Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço à diretora da Seção Bahia, Marcela Antelo, e sua diretoria, o convite para apresentar hoje à noite o capítulo 5 do Seminário 17, o Avesso da Psicanálise, nesse seminário que é o de nossa formação permanente. Recolhi alguns pontos que me interessaram desse capítulo, para ir mais além na teoria de Lacan, com a fundamentação dos discursos, alcançarmos seu último ensino, o que ele aponta para o último ensino. Olhando para trás, vemos que Lacan coloca Freud ao avesso, destituindo o pai do lugar colocado por este e elaborando sua teoria sobre o objeto A e o gozo, tirando de Freud para sua própria teoria a vivência de satisfação. Só um minuto. Só um minuto que na hora da confusão aqui saiu uma frase. Vocês vão ter que ter paciência. Só um minuto, viu, gente? Estou tentando consertar aqui, que aquela hora deu uma zebra. Ok. Que chateação essa história de computador. Precisa de alguma ajuda, Nora? Não, é do meu próprio texto, naquela hora suprimiu alguma coisa. Bom, lá vamos. Eu vou recuperar aqui da cabeça. Recolhi alguns pontos que me interessaram desse capítulo e, olhando para trás, vemos que Lacan coloca Freud ao avesso, destituindo o pai do lugar colocado por este e elaborando sua teoria sobre o objeto A e o gozo, tirando de Freud para sua própria teoria a vivência de satisfação, resultando numa virada que subordina a linguagem, sua estrutura ao gozo. Abriu-se uma outra dimensão do dizer e passou a estar na mira clínica ou ali onde isso goza. Na época dos 4 discursos, tem-se mais uma subversão da teoria analítica em Lacan, e vemos Millet colocar essa subversão como subtítulo desse seminário. O fato é que, com a elaboração dos 4 discursos, notadamente com o discurso do analista, Lacan vira pelo avesso o lugar do analista concebido e praticado pela IPA, lugar de mestre o amo. Lacan diz no seminário 17, o discurso do analista deve se encontrar no polo oposto a toda vontade, pelo menos confessada, de dominar. Ele fala nisso, pelo menos confessada, porque diz que é sempre fácil escorregar para o discurso da dominação, da mestria. Diz que vai falar do gozo. Não como Freud, mas por um outro fator presente no discurso analítico. O gozo é o tonel das Danaídes. Uma vez que Alice entra, não se sabe aonde isso vai dar. Começa com as cócegas e termina com a labareda de gasolina. Tudo isso é sempre o gozo. Uma palavrinha sobre o que vem a ser o tonel das Danaídes na mitologia helênica. A mitologia fala do mundo. Os mitos são atemporais, a gente sabe, Lacan sempre se reporta a eles.
as Danaídes, as 50 filhas do rei Danau, rei do Egito, cujo irmão era egípcio e que tinha 50 varões, mas que eram inimigos, juntaram-se num propósito de casar as filhas, por Egito estar de olho nas conquistas do irmão após a separação dos dois. Danau aceita a proposta, mas faz um pacto com suas filhas de matar seus maridos logo na primeira noite de núpcias. Uma delas desobedece o pai, Hipermnestra, a mais velha, porque se apaixona pelo marido na noite de núpcias, Lineu, que também era o filho mais velho de Egito, e decide não matá-lo. Essa filha o pai manda prender. Tempos depois, Lineu liberta sua esposa e mata Danau, condenando as 49 Danaídes a encher interminavelmente um tonel sem fundo. A expressão tonel das Danaídes significaria um esforço interminável, que não tem fim, é um trabalho de repetição, que nunca termina, e que Lacan, ao referir-se ao tonel das Danaídes, parece referir-se ao gozo, que não serve para nada, mas que se repete infindavelmente na vida de alguém. É a iteração do gozo, até que uma análise possa modificar isso. Lacan concebe o gozo diferentemente de Freud, e não é à toa que recorre ao mito das Danaídes. Para Freud, o gozo entra num cálculo de energia. Para Lacan, não se contabiliza, como essa água que se esvai incessantemente. Mas vocês podem reler o mito também com um olhar sobre o amor, tema que está nos ocupando no momento. É uma história interessante, onde alguém é salvo do ódio e da vingança pelo amor. Isso me faz pensar no aforismo de Lacan, que ele traz no Seminário 10, A Angústia, página 197. Só o amor pode fazer o gozo condescender ao desejo. E mais adiante, na página 199, Lacan vai dizer que o amor sublimação permite ao gozo condescender ao desejo e que só há desejo realizável implicando a castração. Vocês veem que nessa única frase aforística de Lacan, temos 3 coisas importantes da teoria analítica: o amor, o gozo e o desejo. O amor funcionando como mediação, permitindo ao átomo de gozo entrar na dialética do desejo, como diz Millet no seminário O Partenaire Sintoma. Quando fala que Lacan situa o amor nessa mediação. Isso está na página 158 desse seminário, O Parceiro Sintoma. E Millet continua dizendo ali que quando Lacan formula o objeto A como causa do desejo, ele tenta traduzir esse deslocamento, dizendo: ponho em forma o amor nos 3 registros do simbólico, do imaginário e do real. Lacan vai situar o amor do Seminário 20, dizendo que o estatuto do amor no real é suprir a relação sexual que não existe. Segundo Millet, temos aqui uma configuração que dá ao menos uma dignidade eminente ao amor, totalmente oposta à crítica ao narcisismo da pulsão. No texto, uma conversa sobre o amor, que está na opção lacaniana, online, Jacqueline Millet diz que a psicanálise inventou um novo amor chamado transferência. Ele diz que há em cada um dos 4 discursos um amor que se modifica, que é o próprio motor da troca de discurso. E, a partir de Lacan, o laço social é um laço amoroso, lição de Freud na Psicologia das Massas. Isso permite ver o engano do amor, já que o analista, no lugar dominante no discurso do analista, como agente do discurso, está ali por um suposto, que é do analisante, mas que vem ser depositado no analista, se o analista se deixar fazer aquilo, sem responder desse lugar, provocando uma divisão no falante e analisante, à direita do discurso em cima. A resposta a isso é o amor, efeito de sujeito suposto saber. Amamos aquele que sabe, entre aspas, sobre nós. Lacan chamou de um engano do sujeito suposto saber. No amor, há um engano, porque se esconde o objeto A como dejeto. No fundo, todos os discursos são sobre o gozo. Todos falam de uma tentativa de contornar o mal-estar na civilização.
Então, está o dejeto em todos os discursos. Sabemos que o gozo está em toda parte onde está o parletre, o falante. E a psicanálise é que pode dar tratamento a esse gozo. Aliás, essa é uma frase de Millet, que diz que, embora o gozo seja veiculado em todos os discursos, é o discurso analítico o único que dá tratamento a ele. Isso já o diferencia dos outros discursos. Os discursos, eles têm lugares e elementos para ter produção. Lacan formula seus 4 discursos com uma escrita algébrica de estrutura quadripartida, como a gente sabe, 4 lugares, 4 elementos que giram, e a depender da posição desses elementos nesses lugares, o discurso muda. Com esses 4 discursos, Lacan designa 4 modos de estruturação do laço social, daquilo que, por meio do discurso, faz laço. Aí vemos a questão do laço social, a questão do mestre exercer um domínio, a questão de Lacan subverter isso, criando um discurso onde, no lugar do agente, está um objeto articulado a uma falta, um furo. Tudo isso em Lacan vai elaborando com esses 4, Lacan vai elaborando com esses 4 discursos uma escrita algébrica, matemática, que ele gostaria sem palavras, só matema. Retoma o discurso como uma estrutura necessária, sem palavras. Um discurso sem palavras. Mas o que é um discurso sem palavras? Lacan está dizendo que é sem palavras, mas ele não diz que é de leitura de posição, que ali tem elementos e lugares, e a depender de qual elemento esteja em um determinado lugar, isso muda o discurso. Então, tem uma leitura aí colocada. Há uma lógica subjacente aos discursos, e o seminário 17, a gente sabe que é dessa época onde Lacan logifica a psicanálise. Mas esse discurso sem palavras não preconiza algo que Lacan vai dizer no seminário 24, já no seu ultimíssimo ensino, sua ideia de acabar com o simbólico, é uma pergunta que eu me fiz. Está na aula 6 do seminário 24. Ele diz assim: o ideal seria, em suma, acabar com o simbólico. Millet fala isso no ultimíssimo Lacan, dizendo que esse ideal Lacan traz ao encerrar a frase. E encerra dessa forma, dito de outro modo, não dizer nada. Isso toca o silêncio, toca a questão da interpretação. Millet chama o capítulo, enquanto estabelece o texto, o campo lacaniano. A gente sabe. Começa essas lições de Lacan dessa parte do seminário que se chama Eixos da Subversão Analítica, sempre colocando os 4 discursos no quadro. Imagino que Lacan fazia isso, colocava os 4 discursos no quadro antes de começar as aulas dele. Esse seminário 69 e 70. E essa teoria dos discursos é um movimento para abordar formas particulares de gozo, a partir dos laços que os discursos estabelecem, formando aquilo que Millet designou campo lacaniano. O campo lacaniano é formado pelos 4 discursos. O campo lacaniano seria do gozo, apesar de à primeira vista parecer que sim, não é uma coisa só. O campo estabelece outros elementos, incluindo o não todo em Lacan. Campo é uma palavra muito usada pelo professor Newton da Costa, físico e lógico, criador da lógica paraconsistente. Ao falar da física e matemática, ele fala de campo. Fala do campo da lógica paraconsistente, que é composto por mais de uma lógica. E Lacan também está falando de mais de um objeto, aí no caso. Lacan utiliza essa palavra para falar do campo da fala e da linguagem, campo significante e depois campo do gozo. Poderíamos dizer que o campo lacaniano é o campo do gozo, mas na minha leitura o campo lacaniano é aberto, abrange várias coisas, com o gozo sempre presente. Campo nos dá uma ideia abrangente de gozo, de saber, de objetuar, de mais de gozar, de mais-valia, de valor de uso, de valor de troca, sendo o uso o que vai predominar no último ensino de Lacan, a pragmática, caindo aí o sentido e a semântica. Fica a pragmática.
Lacan passou 30 anos de seu ensino, como a gente sabe, tratando dessas duas vertentes da análise, significante e gozo, e essas vertentes estão presentes desde o começo de uma análise. Não esqueçamos da conferência dele do RS1, que é de 53, que já aponta aí esse lado do gozo também. O campo lacaniano, então, inclui os 4 discursos. Ele não fica só do discurso analítico, é uma leitura abrangente. Lacan se preocupa em sustentar a psicanálise no mundo e estende para o mundo essa questão do gozo. Ele aponta, mostra, traz o agente, a produção dos discursos, 3 elementos significantes e o objeto A, elemento heterogêneo que está como letra. 4 lugares de discurso. Agente, outro, que indica o indivíduo, que é qualquer um, depois sujeito, em Lacan, depois falante. Verdade e produção. Cada discurso produz algo, o saber, o mais posar, o falante e o mestre. Ou seja, o S2, o A, o S barrado e o S1. Os discursos são topológicos. São lugares, elementos que se movimentam e posição no discurso. Os 4 discursos falam do mal-estar na civilização. Cada discurso lê um impossível que está na civilização e tenta tratar esse mal-estar. O mal-estar de não conseguirmos educar, nem governar e nem psicanalizar esses fazeres impossíveis para Freud. 3 desafios insustentáveis. Lacan chama assim radiofonia, como está numa das perguntas, na verdade, feitas a Lacan. Nem também tratar do impossível de fazer desejar, que é outra coisa que Lacan acrescenta, o impossível de fazer desejar, no caso do desejo. Então, Lacan responde aí, mesmo em radiofonia, que ao dizê-los impossíveis, só fazemos garantir que sejam reais. Então, esses discursos são sobre isso, sobre esses impossíveis, os mal-estares da civilização. O discurso é o impasse desses impossíveis, o modo de laço de cada discurso para lidar com o impossível, que é o real. Em 71, no seminário 18, Lacan diz que é pelo fato de que um discurso se centre de seu efeito como impossível que ele teria alguma chance de ser um discurso que não fosse de semblante. Sempre Lacan cercando o real. Estou muda? Ué? Ativei o mudo. E agora? Estava lhe ouvindo direto. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo bem direto. Estava ouvindo bem também. Perfeitamente. Ouvindo bem também. Bom, então vamos. Lacan diz em 71, no seminário 18, que é pelo fato de que um discurso se centre de seu efeito como impossível que ele teria alguma chance de ser um discurso que não fosse de semblante. Sempre Lacan cercando o real em jogo na experiência analítica, quer dizer, gostaria de um discurso que fosse do real. Temos, então, a impossibilidade e a impotência, também que estão inscritas no discurso, além desses elementos que eu falei, dos lugares e das posições. Sabemos que o impossível Lacan retira da lógica modal de Aristóteles. E a impotência, como Lacan traz em Radiofonia, que é um texto também de 1970, do mesmo ano desse seminário. Nesse texto, Lacan escreve a impossibilidade sobre as barras e entre as barras, ou seja, entre os lugares do agente e o lugar do gozo, né, ou do trabalho, como ele chama. A impossibilidade, ou do outro, como chamou alguma vez também. A impossibilidade é aí escrita em todos os discursos, como uma seta que parte do lugar do agente em direção ao lugar do trabalho. Assim, segundo Lacan, no discurso do mestre, a impossibilidade está colocada entre o mestre, o S1, e o saber, o S2, indicando-nos, assim, a impossibilidade de governar e a impossibilidade de fazer o seu mundo, né, funcionar, esse mundo do amo, de mestria. No discurso da histérica, a impossibilidade está localizada entre o S barrado e o S1,
a nos revelar a impossibilidade do sujeito histérico dominar o significante mestre. No discurso universitário, Lacan coloca a impossibilidade entre o saber S2 e o objeto A, enquanto marca uma impossibilidade de educar. Já no discurso do analista, a impossibilidade está situada entre o objeto A e o sujeito barrado, indicando-nos, assim, a impossibilidade de psicanalizar, como eu trouxe antes. Mas, quanto ao discurso do analista, essa impossibilidade a gente vê que, a partir das operações lógicas da cura, é possível, né, que ela seja operada, mesmo para chegar no impossível de dizer, determinando o falante aí. O ato analítico, então, seria uma aposta de que a impossibilidade seja feita letra. A escrita dessa impossibilidade, como letra, está em cada um dos discursos, é de uma dimensão topológica, trazendo em si a inscrição do furo estrutural, que está em cada um desses discursos. Há um furo. Esse furo estaria entre S1 e S2, como a gente viu no discurso do mestre, entre S barrado e S1 no discurso da histeria, entre S2 e A no discurso da universidade, e entre A e S barrado no discurso do analista. Esse furo, poderíamos dizer, que é o que do gozo resiste a fazer laço. Lacan diz na introdução à edição alemã de um primeiro volume dos escritos, que é por escapar, no sentido do tonel, que um discurso adquire seu sentido, ou seja, pelo fato de seus efeitos serem impossíveis de calcular. Daí o exemplo que Lacan dá do tonel das Danaídes, que eu falava no começo da minha fala. O que há para esse interminável de gozo numa análise? Haveria a possibilidade de cifrá-lo, o S1, sintoma. Millet diz na Salvação pelos Dejetos: o analista não tem que se inserir no laço social prescrito pelo discurso do mestre. O laço social específico que se tece em torno do analista como dejeto é o representante do que do gozo resta insocializável. Comecei minha fala hoje com a frase de Lacan, nesse seminário 17, o discurso do analista deve se encontrar no polo oposto a toda a verdade, pelo menos confessada de dominar. E Lacan encerra o capítulo dizendo que a função do analista fornece algo assim como a aurora, cuja essência não é refazer esse elemento de dominação, de mestria, e que tudo gira em torno do insucesso. Palavra usada no título de seu seminário 24 e que traz um equívoco, equivoca. O próprio título do seminário traz o equívoco. É um seminário esse, o 17, que logifica e marca uma passagem na teoria de Lacan. É isso.